Quem acompanha as notícias da Assembleia Legislativa já deve ter visto falar sobre o estado de calamidade pública. Mas você sabe o que isso significa? Para começar, é necessário lembrarmos que em maio do ano passado, a Emenda Constitucional número 106 instituiu um regime fiscal e de contratações extraordinário para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. O texto reconhece que, enquanto durar a pandemia, o governo federal contrate pessoal, obras e serviços de forma simplificada. A emenda ainda diz no artigo 3º que o Executivo é dispensado nas despesas não permanentes, dos limites legais da receita orçamentária corrente. Essas novidades repercutem basicamente no direito administrativo e financeiro. O texto se refere, por exemplo, ao artigo 167 da Constituição Federal, que prevê a abertura de créditos extraordinários, aqueles abertos de maneira mais célere e sem previsão orçamentária ou de receita. Outra norma importante para entendermos a calamidade pública é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe o rito para sua efetivação em seu artigo 65. No âmbito federal, é o presidente da República quem decreta e o Congresso Nacional a reconhece. Já para os estados e municípios, isso acontece entre executivos locais, seja o governador ou os prefeitos e a respectiva Assembleia Legislativa. O que você também precisa saber sobre esse assunto são os reflexos no direito administrativo, principalmente nas contratações pela administração pública. A Lei 8666 de 1993, em seu artigo 24, inciso 4, por exemplo, dispensa a licitação em casos de emergências e calamidades públicas para aqueles bens necessários ao atendimento da situação calamitosa. Agora que já expliquei por que a Assembleia Legislativa tem decretado o estado de calamidade em Mato Grosso do Sul, assista o ponto de vista que preparamos sobre a fiscalização do Ministério Público Estadual durante esse regime causado pela pandemia. Muito bem, a gente começa a partir de agora mais um ponto de vista aqui na TV Assembleia. Ponto de vista para você que acompanha a programação da TV Assembleia, acompanha a nossa produção de conteúdos nas nossas mídias sociais, já sabe, é o programa destinado a discutir a relação entre o direito e a política. Qual é, afinal de contas, a relação que o direito exerce na política e vice-versa? Esse é o nosso objetivo aqui, descobrir a influência de um no outro. Por que a gente preparou esse programa? Eu também sempre reforço essa ideia aqui no começo do programa. A Casa de Leis Sul-Mato-Grossense, a Assembleia Legislativa, é protagonista na elaboração, no desenvolvimento, também no aprimoramento do nosso ordenamento jurídico, né? É na Casa de Leis que nascem as leis que vão reger a vida do sul-mato-grossense, vão reger a vida do sul-mato-grossense, vão ser obedecidas pelos jurisdicionados de toda sorte, vão ser discutidas nos tribunais, nos fóruns, pelos advogados, pelos promotores, defensores. Em última instância, vão ser executadas como políticas públicas pelo Executivo e aplicadas pelo Poder Judiciário. Eu fiz aqui um breve resumo do nosso sistema de justiça, Sistema Constitucional de Justiça brasileiro. E nesse programa, no ponto de vista, já passaram aqui representantes de todos esses poderes, de advogados, de defensores públicos, desembargadores, juízes, mais um representante desse sistema de justiça que ainda não participou até agora, é o Ministério Público, né? O Ministério Público, também conhecido como fiscal da lei, como quarto poder. Para começar, para estrear essa apresentação, essa participação, aliás, do Ministério Público no nosso programa, nada melhor do que falar com o chefe do Ministério Público no Estado, o Procurador de Justiça, Alexandre Magno. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite e oportunidade. Então, doutor Alexandre, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, você está à frente do Ministério Público há um ano, né? Sim. Esse um ano que coincide exatamente com o ano da pandemia que a gente vai tratar hoje aqui, né? Como que foi esse primeiro ano de gestão, né? Inclusive uma gestão inédita, né? Porque é a primeira vez que um promotor de justiça assume a chefia do órgão no nosso estado. Isso, de fato é inédito e ao mesmo tempo inédito pegar o momento que eu peguei de uma pandemia que vem a cada dia que passa, tornando desafiador o papel do Ministério Público, ao mesmo tempo que o desafio é provocante, instiga a instituição cada vez mais se reformular e trazer uma percepção diferente na sua forma de conduzir a instituição. E nesse sentido, até por ser o primeiro promotor, como foi bem dito aí, a ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça, estamos tentando fazer diferente.
fazer com que o Ministério Público seja cada vez mais eficiente, mais resolutivo e mais próximo da sociedade. Esse é o nosso desafio e nós acreditamos que estamos melhorando bastante. Então, quais são as medidas que você dá destaque nesse primeiro ano para tornar o Ministério Público mais eficiente, mais moderno, mais transparente? Em primeiro lugar, ao assumir a Procuradoria-Geral, estava num contexto de fechamento. As coisas estavam fechadas, o Ministério Público, a forma de trabalhar, nós fomos educados, desde a faculdade, todo mundo que faz faculdade de Direito, a ser grandes demandistas. É a cultura do Brasil. O Brasil, você aprende a fazer direito demandando na justiça. Isso é um caminho de fracasso. Isso não traz resolutividade. Especialmente nessa questão de pandemia, que envolve questão de saúde pública, matéria de patrimônio público, questões de cidadania, a resposta tem que ser imediata. Estava, por exemplo, agora na Central de Regulação de Vagas de Campo Grande. A Central de Regulação de Vagas, eu tenho ali 112 pacientes precisando de leitos de UTI agora, nesse instante. Não tem como eu sentar, abrir um inquérito civil, o promotor, mandar um ofício para daqui 10 dias dar uma resposta, e se eu não mandar a resposta, você entrar com uma medida judicial para ter acesso à informação, para tentar resguardar aquela vida que morreu. Então, essa época de modernidade, isso que eu falo é o Ministério Público moderno, é o Ministério Público que está junto com o gestor, está junto com aquele que administra ou que soluciona os problemas, trazendo as soluções do problema, não trazendo mais problemas. Então esse é o desafio desse novo Ministério Público, de estar mais próximo da sociedade, mais próximo das instituições, Assembleia Legislativa, Poder Executivo, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, para que a gente possa construir a interlocução e achar a solução imediatamente, sem números, sem estatísticas, e que seja uma estatística negativa, como, por exemplo, a morte de pessoas sem atendimento médico. Exatamente. Essa modernização, essa transformação da justiça no Brasil é um tema recorrente aqui no programa. A gente já conversou com o Dr. Homero Lupo Medeiros, da Defensoria, por exemplo, que tem implementado o sistema de conciliação na Defensoria Pública. A gente entrevistou também o presidente, à época, do Tribunal de Justiça, Dr. Carmelo, para falar sobre as audiências virtuais, né? Então, a justiça brasileira tem procurado se modernizar e caminhar, ainda que não na mesma velocidade que a tecnologia, alcançar essa tecnologia, né? E tecnologia também é outro ponto importante. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul é referência nacional hoje em investimento em tecnologia. Nós estamos investindo em inteligência artificial. Por exemplo, nas eleições agora, pesquisa de candidatos ficha suja. Não eram mais servidores que fizeram busca, foi a inteligência artificial de programas que nós elaboramos no nosso laboratório de inovação. Isso é o começo. Nós vamos avançar na elaboração de peças para que você possa construir formas de atuação, primeiro, de forma unitária, diminuir os custos com gasto com pessoal, para que a gestão seja mais eficiente e mais rápida na atuação funcional. Estatística de números, mapa do crime, onde está em Campo Grande, quais são as regiões que estão tendo maior tráfico de drogas, maior índice de violência, roubo, quantitativo de roubos de veículos. Essa região vai ser indutor de políticas públicas, onde o Ministério Público buscará a Secretaria de Segurança Pública para que lá faça um trabalho diferente de inteligência. Mas isso aí é um tema para uma conversa futura, né? Você já deu a dica aí do que está por vir dentro do Ministério Público, mas a gente quer falar sobre o presente, que é muito preocupante. Não, isso já está ocorrendo. É muito grave. Já está ocorrendo? Já está ocorrendo. Então a gente volta para falar sobre isso num futuro breve, mais breve do que eu imaginei. A gente quer falar sobre o presente, que é grave, é muito Saúde delicado. Pública. Exatamente. A Assembleia Legislativa, doutor, a gente sofreu ali uma série de restrições de redução de expediente administrativo, foram emitidos alguns decretos da Assembleia restringindo a visitação, né? Também incentivando o home office. Eu queria saber como que isso foi feito no Ministério Público para conter, né, a expansão dessa pandemia. Assumi a Procuradoria-Geral 4 de maio. 4 de maio o Ministério Público estava fechado, estava 100% home office. Na minha percepção, e isso eu levei uma reflexão dos colegas, o Ministério Público, tal qual as forças de segurança e os médicos, nós somos uma instituição de função essencial para a sociedade. Não pode alguém que é essencial se esconder. Eu respeito e compreendo algumas instituições e que têm uma situação muito consolidada. Agora, o Ministério Público, quando precisa da saúde, uma pessoa que está precisando de uma fila de um atendimento de uma cirurgia de emergência, o home office não vai resolver. Eu penso que nesse momento, o policial, o bombeiro, o médico, o promotor, essas instituições têm que estar pronto à disposição da sociedade. Trouxe essa discussão para a carreira e nós fomos o primeiro Ministério Público do Brasil a reabrir as suas portas. Óbvio, aquelas pessoas do grupo de risco vão se prevenir. Aqueles que não forem do grupo de risco, rodízio de trabalho,
forma de atuação, que seja virtual no atendimento para quem está no grupo de risco, mas quem puder ir para a linha de frente tem que ir para a linha de frente. Nesse momento a carreira voltou a trabalhar, nós fizemos o primeiro plano de biossegurança, que hoje todo mundo comenta, na época não tinha. O primeiro biossegurança foi o Ministério Público do Mato Grosso do Brasil. Do Brasil, aliás. O primeiro Ministério Público do Brasil. E esse plano de biossegurança nós divulgamos para todos os poderes e instituições do Estado de Mato Grosso do Sul. Então nós mandamos como referência para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público o plano do Mato Grosso do Sul. Porque nós tivemos coragem de ir para cima. Com isso nós participamos na fiscalização dos decretos municipais e estadual, o primeiro era municipal em Campo Grande, o Ministério Público esteve presente, promotores participaram na linha de frente. Então nós não ficamos acuados, escondidos, nós fomos para a discussão. Então esse é um primeiro perfil que eu acho da minha gestão, juntamente com os promotores e procuradores de justiça, nós estamos participando diretamente das tomadas de decisões, quer seja da retomada, por exemplo, das atividades escolares, dos decretos estaduais, das fiscalizações, dos planos de segurança pública que estão funcionando, todos têm a participação direta do Ministério Público na discussão. O Ministério Público não se furtou a participar ativamente do debate, deu exemplo, essa informação, por exemplo, eu não sabia, imagino que muita gente ainda não sabe, foi pioneiro na elaboração de um plano de biossegurança. Mas você mencionou uma coisa muito interessante que é propriamente o tema do debate de hoje. Sim. Os decretos. O Ministério Público, como eu falei ali, é conhecido como fiscal da lei, né? E também o senhor falou sobre a questão da segurança pública, da saúde pública. O Ministério Público tem que manter um diálogo constante com todos os setores da administração pública, fiscalizando como é a sua missão. Queria saber quais são as iniciativas que o Ministério Público tomou justamente para fiscalizar a administração pública como um todo. Mato Grosso do Sul tem seus 79 municípios, mas também tem as suas instâncias estaduais, né? Como que foi feito esse trabalho? Foi feito um grupo dentro do Ministério Público? Nós temos uma força-tarefa, foi instituída até antes de eu assumir a Procuradoria-Geral e com ela eu fortaleci a força-tarefa, amplifiquei com mais colegas e tentei dar um norte de unidade de atuação funcional. Perfeito. O primeiro ponto que nós direcionamos, e é o foco que hoje o Mato Grosso do Sul pode servir como exemplo para o Brasil, e às vezes os colegas, as pessoas que moram no Mato Grosso do Sul, a população, falta um pouco de informação. Basta olhar para o resto do Brasil. O Brasil inteiro se fechou em lockdowns. Mato Grosso, Cuiabá, Goiânia, Paraná, Amazonas. Não, o Brasil não é só. Todo o Centro-Sul, nesse instante, está em lockdown. Mato Grosso do Sul não está em lockdown. O desafio que nós fizemos, a força-tarefa, as promotorias de saúde focaram. E eu acho que esse é o grande desafio da Covid. Leitos de UTI. A doença Covid é uma doença que ela, enquanto não tiver vacinação adequada e uma imunização da população, nós vamos estar convivendo com ela. E efeitos econômicos vão surgir e efeitos na saúde pública também. 2, outro ponto que a população às vezes não consegue compreender é não existe recurso público que dê conta do quantitativo de leite de UTI conforme a necessidade dessa nova variante. Não vai dar conta. Você pode dobrar, porque nós temos um problema de recursos humanos, você não pega médico do dia para a noite, você não ensina o médico do dia para a noite a entubar uma pessoa, insumos, medicamentos de oxigênio, você tem que acompanhar isso. Hoje o problema da falta de UTIs não é um problema de Mato Grosso do Sul, é um problema de todo o Brasil. Todo lugar está faltando. Então, assim, os insumos que hoje são distribuídos nacionalmente, daqui a pouco pode ter uma regulação, tal como vem acontecendo com as vacinas. E o índice de vacinação está muito aquém daquilo que precisava para que nós tivéssemos uma folga, diferentemente do que você olha nos Estados Unidos, de 4.900 mortes, baixa para 900, 700, 800, reflexo óbvio de uma vacinação de 30% da população. E nós estamos em 4,5% da população do Brasil. Mato Grosso do Sul, 5,32% é o quarto lugar no Brasil em vacinação, mas é aquém daquilo que se espera. Então o problema vai persistir. E com esse contexto, o que nós focamos? O ano passado inteiro foi em quantitativo de UTI. E decretos, medidas restritivas, acompanhamento do rastreamento de pessoas e o saneamento básico de acompanhamento do que tem que ser feito. Vencemos essa luta o ano passado inteiro. Nós tivemos quase nada de medidas restritivas. Muito pouco, perto do que ocorre em todos os estados em volta do Mato Grosso do Sul. A gente foi privilegiado realmente. Privilegiado pela competência dos governantes, quer seja dos prefeitos, do governador e das instituições. Agora, esse ano, quando veio essa variante em janeiro, por óbvio, nós vimos que a proporção de crescimento de ocupação de UTI com a quantitativa de pessoas que são contaminadas chega a dobrar e o dobro um pouco maior. Ou pessoas mais jovens agora estão sendo contaminadas, estão indo para o leito, o corpo resiste com maior força, ou seja, mais tempo de internação, mais ocupação de UTIs. O ecossistema
era inevitável. Em janeiro nós sabíamos que ia colapsar. E não importava o recurso público que tivesse, a quantidade de dinheiro que você tivesse, porque você não conseguiria suportar. Se nós conseguimos suportar com uma variante, chegamos perto do colapso, imagina com a nova variante que dobra. É inevitável o colapso. E nós estamos no colapso. Agora, o que fazer nesse momento? O Brasil está fechando em lockdowns, estão fechando em medidas restritivas. Nós ainda estamos lutando para ampliar mais UTIs, lutar pela vacinação, é uma luta dos estados, das prefeituras, para ver se consegue a liberação do governo federal para comprar vacinas. Então, é sobre a gente chegou aonde eu queria discutir. Eu já vou perguntar sobre a atuação do Ministério Público, os reflexos da fiscalização na segurança pública, que é o outro lado disso, mas você falou uma coisa muito interessante agora. A gente passou um ano buscando leitos de UTI. E agora todo mundo tem as esperanças voltadas para a vacina. Já começou aqui em Mato Grosso do Sul. Que leitos de UTI, na verdade, era um remédio paliativo. A solução sempre foi a vacina. Por conta, inclusive, do desenvolvimento da vacina. Para dar o tempo de desenvolver a vacina para a gente poder imunizar. Desenvolvimento de todo o trâmite burocrático junto à Anvisa para importar, para regular, para aprovar, né? Isso. Mato Grosso do Sul começou essa campanha de vacinação dando exemplo para o resto do país, assim como você falou na questão do lockdown, né? Pois medidas restritivas muito leves e já nesse primeiro mês de vacinação é um dos estados que mais vacinou proporcionalmente a sua população. O que o Ministério Público tem feito para ampliar essa porcentagem de vacinação e de conseguir mais vacinas aqui para o nosso estado? A luta agora independe do Ministério Público, é uma questão de política do governo federal. O Congresso Nacional editou algumas normas, outras foram vetadas pelo presidente, e isso, o que nós fazemos, tanto aqui no Mato Grosso do Sul como em todos os estados da federação, que nós temos o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, tentamos dialogar com os governadores e com o governo federal através do Procurador-Geral da República para que nós possamos acelerar esse processo e priorize a vacinação. O problema é que há muita desinformação e muita ignorância sobre o tema. Ainda, infelizmente, a população, há pessoas do grupo de risco que têm disponibilidade de vacina que optam por não vacinar. Aí chega a doença, pode pagar um preço caro. Então, o papel, em primeiro lugar, é de informação, segundo, acompanhamento, monitoramento, responsabilização de quem fura a fila, que tivemos essa situação aqui no Mato Grosso do Sul. Fomos para cima na questão da responsabilização penal. Quais são as penalidades, por exemplo, de quem fura uma fila de vacinação? É que agora parece que houve uma legislação nova que dá uma multa, mas antes era um tipo penal, que previa um acordo de não persecução penal. Entendi. Essa é a situação que nós acompanhamos de perto. Então, a questão da UTI nada mais é do que um fôlego para alcançar a imunização. Sem a imunização, nós não conseguiremos enfrentar e passar. E o problema maior que a gente percebe nessa variante da Inglaterra e de Amazonas, que eles tratam dessa forma, é que vem uma outra variante mais grave. Quanto mais tempo o país, Brasil, que é uma população, um país continental, fica com crescimento nessa variante atual, ela tende a ocorrer uma nova mutação e pode vir uma cepa muito mais agressiva, muito mais incisiva e que nós não suportemos aí e mais vidas se percam no dia a dia. Isso não é o que ninguém deseja, né? Mas pode ocorrer. Infelizmente, a gente tem que ficar atento a isso, né? Agora, passada a questão da saúde pública e da atuação do Ministério Público junto à Secretaria de Saúde Estadual e às secretarias municipais, você também mencionou como um dos pilares, né, do cumprimento dessas medidas de restrição a segurança pública. Sim. Qual foi o diálogo que o Ministério Público exerceu junto às forças de segurança do nosso estado? Essa semana passada, quando nós já percebemos, porque você não percebe o colapso do sistema de saúde do dia para a noite, isso vem ocorrendo, você percebe com a própria ocupação de leitos de UTI e ocupação da contaminação da vacina, da doença ou o número de mortes. Hoje, por exemplo, bateu o recorde, 39 mortes, é um histórico, o recorde histórico da doença. E aí nós avançamos para um trabalho de segurança pública. Primeiro, não só da fiscalização do decreto, mas também de ordem pública. É importante que nesse momento a gente tenha juízo e a gente possa manter as instituições funcionando. Tivemos uma reunião na Procuradoria-Geral na terça-feira, no qual eu chamei o secretário de Segurança Pública, comandante-geral da PM, delegado-geral, comandante dos bombeiros, chefe da segurança de Campo Grande, o prefeito de Campo Grande, OAB, Defensoria Pública, ou seja, todas as instituições, para que nós possamos monitorar esse momento agora, que, como disse, não há uma perspectiva imediata de melhora, qualquer atuação nossa desses decretos, ou o que quer que seja, demora um lapso de 15 dias para ter um efeito positivo, então estamos trabalhando para tentar manter a ordem e dar segurança para a população.
Exato, doutor. Então, você que está acompanhando o Ponto de Vista, está acompanhando hoje a nossa conversa com o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno, a quem a gente agradece a participação no programa. Ele acabou de sair de uma reunião para discutir Covid com outros representantes dos poderes públicos e veio falar sobre Covid-19 de novo aqui no programa. É um tema que realmente não tem como fugir. A gente vai fazer um intervalo, volta daqui a pouco com uma novidade no nosso Ponto de Vista. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. O Ministério Público na defesa do meio ambiente. Uma das diversas funções dos Ministérios Públicos é propor ação civil pública, e isso tem tudo a ver com o meio ambiente. É que a Lei da Ação Civil Pública inclui o meio ambiente na lista de itens a serem protegidos pelas ações do Ministério Público. Na prática, procuradores e promotores podem pedir ao Judiciário punição aos autores de degradações ao meio ambiente, como queimadas. Uma ação proposta pelo MP, em um caso como esse, tem o mesmo peso de uma ação relacionada a crimes contra a ordem econômica ou aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Mais um parceiro na defesa da coletividade, como fiscal da lei e parceiro na preservação do meio ambiente. TV Justiça, preservar é essencial. Beleza? Então, a gente volta a partir de agora com o segundo e último bloco do Ponto de Vista. E como eu disse anteriormente, a gente trouxe uma novidade para quem acompanha o programa. A minha colega Areta Muritiba, que passou lá no Instagram da Assembleia pedindo para que vocês enviassem as suas dúvidas sobre o tema de hoje, está aqui no estúdio comigo para fazer essas perguntas para o nosso entrevistado, que é o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno. O tema é o enfrentamento da pandemia do Covid-19 pelo Ministério Público. E aí, Areta, beleza? Olá, Radamés. Olá, doutor Alexandre. Você está acompanhando aí o programa, o que você está achando da nossa conversa? Ótima, muito pertinente e esclarecedora acima de tudo. Temos a primeira pergunta aqui da nossa seguidora Andressa. E o questionamento dela é o seguinte: o enfrentamento à pandemia trouxe à tona o debate saúde versus economia, como se fossem frentes opostas. Qual é a posição do Ministério Público do Mato Grosso do Sul nesse debate? Como o Ministério Público tem se posicionado nesse assunto? Pergunta extremamente relevante. E a prioridade do Ministério Público, acho que de toda a vida em sociedade, é a vida. É a prioridade que nós temos como fundamental. Todavia, é necessário o equilíbrio de forças entre economia e saúde pública nesse momento de pandemia. Até porque se você quebra a economia, a população, especialmente a mais carente, que paga o preço maior, quer seja com a saúde, convenhamos, o sistema de saúde, quem tem muito dinheiro, tinha ainda, que não tem mais hoje, pega um avião, vai para São Paulo, Einstein, Sírio, mas a população mais carente é que pega fila, pega posto, pega UPA. É dependente do sistema público. É dependente do sistema público. E o sistema público, de fato, é deficitário e sempre foi, não é agora com a pandemia, sempre foi deficitário, questão de quantitativo de lei de UTI. Então, essa população é que pode pagar o preço maior também na questão da economia. O papel do Ministério Público é acompanhar, trazer informações técnicas, científicas, para que o gestor, o administrador público, possa tomar a decisão. A decisão não é do Ministério Público. Quem foi eleito democraticamente pelo povo foi o governador e o prefeito, e é eles que tomarão a decisão. Cabe ao Ministério Público ser o fiscal da lei.
e que esse decreto, se ele violar algum desses pontos, não tenha fundamento técnico-científico para tomar uma medida restritiva, aí o Ministério Público sim pode ir lá questionar isso. Agora, se fizer o correto, o Ministério Público apoiará, como vem acontecendo atualmente. Mato Grosso do Sul, como já disse aqui no bloco anterior, vem sendo um dos poucos estados que temos pouquíssimas medidas restritivas perto do resto do Brasil. Nesse aspecto, os governantes estão de parabéns e o Ministério Público vem ajudando nessa participação. Agora, como que você vai chegar? Um exemplo que eu dou, sempre quando eu dou entrevista para tratar do tema, eu levo a questão da vida e da morte. Muitos estados da federação, quando começam a morrer pessoas, os leitos de UTI estarem estafados, estarem no limite ou passando já para o caminho da fila de espera, é natural que virão medidas restritivas. Se não fizer isso, o próprio governante pode ser responsabilizado no futuro por ter permitido que pessoas morressem sem tomar uma medida. O distanciamento social, muitos criticam, falam que não é uma medida científica, basta você analisar num tom óbvio. Você estando distante de mim, eu estando na minha casa, você estando na tua casa, 15 dias você é contaminado, eu não vou te passar a doença. Os números da Inglaterra, os números da Alemanha, os números dos Estados Unidos, tem dois caminhos: UTI, rastreamento, medidas restritivas e vacinação. Fazendo essas medidas científicas, com certeza a pandemia fica sob controle. Então, quanto mais rápido nós tomarmos as medidas corretas, o Estado agir de forma rápida, célere, mais rápido serão as medidas restritivas. Tá aí, você acompanhou qual é o parecer oficial do Ministério Público sobre essa questão que tem sido politizada entre todos os atores políticos do Brasil, Infelizmente. Nos 3 níveis, né? Isso passa desde a União até os municípios. Vamos para a segunda pergunta. Qual que é aí, Areta? Vamos lá. A seguidora Thalita fez o seguinte questionamento. A gente sabe que o Ministério Público é conhecido como fiscal da lei. Lei essa que deve ser cumprida pelos 3 poderes. Como é o trânsito entre esses poderes para manter a harmonia entre os mesmos? É um questionamento bem interessante. A gente chegou a mencionar alguma coisa sobre isso aqui no primeiro bloco. E, assim, queria saber. É a percepção exata do que eu penso do que é o Ministério Público. É o Ministério Público que eu quero deixar de legado na minha gestão, de ter uma interlocução maior na resolução dos problemas. Eu quero que o Ministério Público seja muito menos demandista e muito mais um conciliador, um poder moderador, assim dizendo, de uma instituição moderadora, de interlocução. Porque cabe ao Ministério Público, por exemplo, o controle externo da atividade policial. O controle externo, para mim, não é dar ordem na polícia, é participar e compreender a realidade das polícias e ajudar juntamente com elas a fazer o seu papel de segurança pública. Da mesma forma na saúde ou no relacionamento entre os poderes. O Legislativo, que nós estamos aqui hoje no programa do Legislativo, tem um papel de fiscalização. Tem que trabalhar em conjunto com o Ministério Público, também é outro órgão de fiscalização, Tribunal de Contas. O Poder Executivo, ao tomar a sua decisão, cabe ao Ministério Público ajudar na decisão, trazendo informação técnico-científica. Até porque o Ministério Público não é uma instituição político-partidária. Nós não temos interesse político-partidário. Não importa se o governador seja desse ou daquele partido. Nós temos que ajudar a sociedade. Então, essa isenção do Ministério Público, ao agir dessa forma, eu acho que tem muito para somar e tem muito para contribuir para que o Estado Democrático de Direito no Brasil se fortaleça. Ele é saudável para o regime democrático, né? Sim, quando construir o Ministério Público em 88 nesse formato, é para essa finalidade. Ser a instituição moderadora que represente a voz da sociedade para que os poderes que têm outros interesses venham para o caminho da razão. E é esse o nosso papel. Vamos finalizar o programa de hoje com mais uma pergunta. Fala aí pra gente, Areta, qual que é? Temos sim. A dúvida da seguidora Agatha é a seguinte, que eu acredito que seja a dúvida de muitas outras pessoas também. Minha cidade está tendo muitos casos de coronavírus, mas a prefeitura não está atendendo como deveria. Posso procurar o Ministério Público? Deve. Exatamente. Então, a gente sempre termina o programa fazendo isso, pedindo para que o entrevistado deixe os canais de comunicação do seu órgão para incentivar a população e os nossos telespectadores a entrar em contato e participar efetivamente da gestão pública. Olha, pergunta importante e, na verdade, a população não pode, ela deve procurar o Ministério Público, deve procurar a Defensoria Pública, deve procurar as instituições para que possam ajudar. E o nosso papel como instituição é de estar próximo da sociedade, por isso que eu fiz questão de retomar as atividades para que os promotores possam estar junto com a população, óbvio, com medidas de biossegurança e de proteção, para que a gente possa passar dessa pandemia. Se Deus quiser, esse ano vai ser um ano de que nós conseguiremos vacinar a população, conseguiremos botar sob controle e, acima de tudo, aprender muito com essa pandemia. E a população precisa estar cada vez mais próxima do Ministério Público. É uma oportunidade. Para quem acabou de ouvir sua resposta e tem uma denúncia para fazer, qual é o primeiro passo?
Tem dois caminhos. Para as pessoas que não querem sair de casa, basta entrar no sítio do Ministério Público, www.mpms.mp.br. Lá tem ouvidoria, tem denuncie, tem diversas formas. É bem interativo o nosso site. Repete para a gente colocar aqui no vídeo. www.mpms.mp.br. .mp.br. Exato. E o segundo canal? E na Promotoria de Justiça, que tem todas as comarcas do interior do estado. Perfeito. Ou por telefone, ligação. Pode, inclusive porque o Ministério Público não parou, né? Não, todo dia funcionando. Exatamente. Hoje você acompanhou aqui com o Dr. Alexandre Magno, que é o procurador-geral. Ele é promotor, mas agora é procurador-geral de Justiça. Quais são as ações que o seu órgão tem feito para combater o coronavírus? Um ano de pandemia, um ano de gestão do Dr. Alexandre. A gente espera que muitas das suas dúvidas para esse tema, sobre a fiscalização do Ministério Público, tenham sido sanadas. Se você gostou do programa ou deseja enviar para algum outro amigo que precisa acompanhar essa discussão, você pode fazer isso pelas nossas mídias sociais, principalmente o YouTube, mas também você encontra a Assembleia Legislativa no Facebook e no Instagram e no Twitter. Os endereços estão passando aqui, trabalho com o nosso editor aí, o Coquinho vai fazer para a gente. Eu vou ficando por aqui, me despeço. A nossa colega Areta também vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigado. A gente se vê numa próxima edição. Até lá!